Olá, bom estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. E nessa oportunidade vamos estudar a lição de número 7 da revista Palavra e Vida. O título da lição é Quando a adversidade é a falta de recursos. O personagem da nossa lição é o profeta Eliseu. Essa lição foi escrita pela educadora religiosa Marilane Flores. Então, quando a adversidade é a falta de recursos. Segundo Reis, capítulo 4, versículos de 38 a 41. Segundo Reis, capítulo 4, versículos de 38 a 41. Diz assim a palavra de Deus. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: Homem de Deus, a morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos, e já não havia mais perigo no caldeirão. Vamos orar? Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Nós queremos, Pai, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos que o Senhor aplique essa tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Quando a adversidade é a falta de recurso. Eliseu viveu naquele tempo em Gilgal, quando ali havia escassez de alimento, não é? E estava ali havendo fome, dificuldade, enfim, falta de recursos. Eliseu chegou ali para estar com os seus aprendizes, com aqueles aprendizes e profetas, já que Eliseu era um líder dos profetas. Ele chegou e aquele povo estava passando um momento muito difícil com a questão da escassez de alimentos, com a falta de recursos. Então, Eliseu foi um homem usado por Deus naquele momento para que aquele veneno não fizesse vítimas fatais. Ali estava ele. Eliseu significa Deus é salvação, exercendo seu ministério como profeta de Deus ao norte do reino de Israel, trazendo um grande milagre em Gilgal, removendo o veneno de um caldo que poderia tirar a vida de muita gente, de muitas pessoas. Ele fazia algo precioso no seu retorno a Gilgal, estava com seus discípulos ensinando-lhes a palavra de Deus, não é? Então, vamos ver o que podemos tirar dessa lição, dessa preciosidade. Vamos lá. Nós sabemos que vivemos um tempo de escassez não só material, não só física, mas também espiritual, e há uma fome na terra, não é? Há uma escassez da palavra de Deus, e isso tem feito com que muitas pessoas saboreiem ou tomem para si como alimento mensagens falsas, alimentos espirituais falsos, né? E esses alimentos espirituais são verdadeiras ervas daninhas que fazem muito mal à saúde espiritual do povo. É como se estivesse saboreando um veneno, como nesse caso de Eliseu com os seus aprendizes de profeta, quando ali houve fome, e Eliseu então ordenou que um dos aprendizes fosse lá buscar algo para saciar a fome daquele povo. Aquela pessoa que foi, mesmo com boa intenção, voltou trazendo um alimento venenoso. Então, alimento que não é a palavra de Deus é alimento que é um verdadeiro veneno espiritual, porque engana o povo e não sacia a fome espiritual
as necessidades espirituais do povo, não, na verdade, não preenchem o vazio que o povo tem em seu coração. Então, para estarmos bem nutridos espiritualmente, para que não sejamos escravos desses frutos venenosos, espiritualmente falando, precisamos conhecer a palavra de Deus. Mateus 28 e 29, Jesus diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando a gente não conhece o alimento verdadeiro, qualquer alimento que vem, a gente acha que é bom. Mas quando se conhece a Bíblia, a palavra de Deus, nós não nos deixamos enganar e não aceitamos qualquer alimento. Então precisamos conhecer a palavra de Deus. Aquele discípulo que apanhou aquelas ervas venenosas, ele foi servir, não é? Aquele povo até com alegria, mas ele não conhecia o que estava apanhando para servir. Ele errou ao apanhar as ervas daninhas por não conhecê-las. Como temos errado por não conhecer a palavra de Deus. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quem não conhece a palavra, desconhece o poder de Deus. E quem desconhece esse poder, sabe o que acontece? Acaba se alimentando de venenos espirituais que não preenchem o vazio de sua alma, não é? Aquele vazio que só Jesus pode preencher. Precisamos dos ingredientes da palavra de Deus para aplicar em nossas vidas, a fim de evitar que as ervas daninhas tragam escassez espiritual. Lá em Gilgal estava acontecendo uma escassez de alimento físico. Hoje também pode acontecer isso. Com essa questão da pandemia, muitas famílias estão em dificuldade em questão de recursos materiais. Mas nós, como família do Senhor Jesus, devemos ser um instrumento de Deus para que essas pessoas tenham a sua fome física saciada, não é? Não dá para dizer que nós amamos nosso irmão se o vemos passar necessidade e não fazemos nada. Mas também devemos suprir a escassez espiritual desse povo que está faminto e que está cada vez mais afastado de Deus. Hoje eu li uma frase que me chamou bastante atenção. Diz que o povo tá igual a Faraó na época das 10 pragas. O povo teme as pragas, mas não teme a Deus. Então precisamos alimentar esse povo de hoje com a palavra de Deus, para que esse povo se volte para Deus. Então precisamos conhecer a palavra de Deus, que é alimento, não é? Que é alimento para as nossas vidas, porque na adversidade, nos tempos de escassez, é essa palavra que nos alimenta espiritualmente. E vivendo em comunidade, com a comunidade de fé, com os servos de Deus, a igreja que faz o papel de igreja, ela estende a mão para ajudar também os necessitados, principalmente aos domésticos da fé. Então, o discípulo colheu veneno para cozinhar e para saciar a fome daqueles que estavam lá com carência, não é? Carência alimentar. Porém, o veneno que existia naquelas plantas iria matar todos os que provassem daquela comida. Precisamos ter cuidado com o que temos consumido, com que tipo de alimento temos ingerido, porque o alimento espiritual precisa ser a palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus, que é o nosso alimento. Caso contrário, estaremos cada vez mais envenenados espiritualmente e raquíticos, não é? Então, queridos, vamos lá. Segundo ponto que a educadora religiosa, autora da lição, destaca é: precisamos produzir fruto do Espírito. Ela destaca Gálatas 5, 22 e 23, que dizem o seguinte, esses versículos dizem o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Não conhecer o fruto do Espírito, não saborear desse manancial para vencer a diversidade da vida, pode trazer sérias consequências que envenenam a vida em comunhão, né? Nessa comunhão tanto com Deus quanto com os nossos irmãos em Cristo. Então, precisamos ter esse fruto do Espírito em nós, que é exatamente o resultado de um relacionamento estreito, íntimo com Deus. Nosso apetite pelo mundo precisa ser refreado e governado pelo Espírito Santo de Deus, que coloca em nossa vida o sabor do fruto do Espírito Santo. Servir a Deus e produzir fruto do Espírito deve ser motivo de alegria para o cristão, não é? Para vivermos de acordo com a palavra de Deus, vencendo as adversidades que procuram nos abalar. Precisamos saber evidenciar cada sabor do fruto do Espírito, objetivando, né? Tendo como objetivo, como alvo, acrescentar cada ingrediente na vida de pessoas que precisam conhecer e confiar em Jesus, num mundo carente de Jesus, não é? Que esse Jesus que sacia a fome, por ser ele o alimento inigualável para a nossa vida. Então, precisamos ter esse fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito, ele não é automático. Ele não é resultado das nossas virtudes. Não, ele vem como fruto da nossa conversão, da nossa comunhão com Deus. É a plenitude do Espírito Santo. É quando o crente, de fato, é transformado pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, e ele dá lugar para que esse Espírito Santo seja pleno, para que ele domine todas as áreas da sua vida. Você já viu aquelas pessoas que convidam para que você faça uma visita às suas casas, a casa dessas pessoas, né? E chegando lá, elas te convidam para você e você ficar sentado lá na sala. E aí, existem alguns cômodos que estão bagunçados, que aquele cômodo ela não mostra nem para você e nem para ninguém, porque ali é o quarto da bagunça. A mesma coisa acontece com alguns cristãos quando eles dizem que são de Jesus, mas existem alguns compartimentos que eles, de fato, eles não submetem ao domínio do Espírito Santo. Dentro dele tem aquele quartinho da bagunça. São partes da sua vida que ele não submete ao domínio do Senhor Jesus, ao domínio do Espírito Santo. Então é como se fosse aquele quarto da bagunça, é aquele pecadinho predileto que ele abriga em seu coração e do qual ele não abre mão. Cristão não pode ser assim. Cristão não cultiva pecadinhos prediletos. Ele, de fato, dá todo o espaço da sua vida para ser ocupado pelo Espírito Santo, que é o que a Bíblia chama de plenitude do Espírito Santo. Então, terceiro ponto que a escritora, que a autora da lição destaca para a gente é trazendo o alimento que dá vida. Trazendo o alimento que dá vida. O texto avisa que esse texto, né, que nós lemos de 2 Reis, ele nos deixa bastante claro que aquele ensopado, aquele guisado, aquela sopa estava imprópria para comer devido àquela planta venenosa que foi posta durante o preparo por aqueles discípulos de Eliseu, não é? Então, ele não conhecia o que estava colocando no cozido. A partir do momento do cozido pronto, as pessoas começaram a comer e imediatamente identificaram que ali havia veneno. Então, Eliseu foi chamado por aqueles homens, Eliseu foi convocado e foi dito para ele: "Ei, homem de Deus, tem morte na panela, tem morte no caldeirão." Eliseu pediu então que trouxessem farinha, não é? Então Eliseu colocou farinha com a sua mão lá naquele caldo de ervas com o objetivo de curar aquela comida. Foi o antídoto que Eliseu providenciou para
ser um contraveneno, para então anular o efeito daquele veneno. Olha, não há antídoto melhor do que a palavra de Deus. Não existe antídoto melhor do que conhecer a palavra de Deus, não é? Então, Eliseu tinha um alimento que só levava morte, que ia causar morte. Eliseu foi e providenciou um alimento para levar vida, foi um antídoto para cortar o efeito daquele veneno. Então, Eliseu colocou o ingrediente necessário para tirar o veneno. A farinha, que para ser farinha foi esmagada e moída, lembram-se do que se faz a farinha? Farinha de mandioca, tem que esmagar, não é? Tem que moer. Então, a autora da lição, ela compara, não é? Ela diz que o fato da farinha ser esmagada e moída pode ser comparada ao Senhor Jesus, o qual foi moído por nossos pecados, esmagado pelas nossas ofensas, e com a sua morte na cruz fomos sarados. Jesus é o pão da vida, o alimento que sacia a fome, trazendo sustento num tempo de escassez espiritual. Estamos vivendo hoje um tempo de escassez espiritual. As pessoas não estão querendo se aproximar de Deus. Elas temem as pragas, mas não temem a Deus, como o faraó lá no Egito. E conhecer a palavra de Deus, não é? Mostrar o fruto do Espírito e levar Jesus para essas pessoas, isso é incumbência nossa, é tarefa nossa. Deus espera isso de nós. Então, precisamos estar com esse antídoto, porque muitas pessoas estão com veneno na panela, se alimentando de venenos espirituais e cada vez mais distantes de Deus, não é? Então, que nós sejamos prontos a ajudar essas pessoas, levando esse alimento, esse antídoto contra o veneno espiritual com o qual essas pessoas têm se envenenado e têm caminhado a passos largos para a morte eterna. Para pensar e agir, não é? A autora da lição propõe para a gente pensar e agir. Ela diz assim: servos de Deus também sofrem as adversidades da vida, mas precisam estar certos do cuidado de Deus a cada dia. Então ela diz que servos de Deus também sofrem, não é, as adversidades, mas tem convicção de que Deus nos ajuda a cada dia. E aí ela faz uma pergunta: qual ingrediente é necessário para se ter vida em abundância e vencer as adversidades que estão a bater em sua porta? Quais são os ingredientes para a nossa saúde espiritual? Claro que é a palavra de Deus, não é? Claro que produzirmos, que é termos evidência desse fruto do Espírito, não é? Então, a terceira colocação que ela faz para pensar e agir, e para terminar também: não deixe que os venenos do mundo impeçam você de mostrar o fruto do Espírito Santo, que ajuda tanto a você a se relacionar com esse mundo, a viver no mundo, mas a não se contaminar com ele, tá bom? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e você seja o instrumento